Ser governado é ser guardado à vista, inspecionado, espiado, dirigido, legislado, regulamentado, identificado, doutrinado, aconselhado, controlado e avaliado, censurado. É de Pierre José Proudhon e foi adaptado por Raul Seixas na música O Carimbador Maluco. Com o refrão: tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Esse trecho aí da música Carimbador Maluco, do ano de 1983, a Globo ela produziu ali o Clube de Plaque de Zoom, que foi um programa infantil, ali em meados de 83, no mês de junho, e teve a participação, além de Raul, Bethânia, Fafá de Belém e outros artistas, né? E Raul ele participou com essa música Carimbador Maluco. Para contextualizar um pouco, Raul ele estava 3 anos sem gravadora. O último LP dele teria sido o Abre de Sésamo, de 80. Tinha feito alguns shows, pouquíssimos shows, né? Até o que se destaca é aquele da Praia do Gonzaga, em Santos, em 82, para mais de 100 mil pessoas. E o show de Caíras também, né? Que teve aquele probleminha que ele foi confundido como um impostor de si mesmo. Até então ele não estava assim, vamos dizer assim, na crista da onda naquele momento ali, né? Estava rejeitado pelas gravadoras. A esposa dele, Kika, na época, Kika Seixas, disse que bateu em tudo que é gravadora e a resposta era sempre não. E o pessoal dizia: estamos vacinados contra Raul. Procurou pessoas próximas para ajudar, mas enfim, as portas se fecharam e ficaram vivendo praticamente ali de direitos autorais. Até que em 83, a gravadora Eldorado, ela procura Raul para gravar um LP, que é chamado de Raul Seixas. E em paralelo a isso surgiu esse convite aí da TV Globo para gravar o Clube de Plaque de Zoom. E quando surgiu o convite, Kika falou pro Raul, né, que surgiu um convite aí agora para um programa infantil, achando ela que ele não iria aceitar. Aí ele prontamente aceitou, viu que era para criança, né, mas mesmo assim resolveu correr o risco, até porque era o que tinha que se agarrar com aquilo. E em uma noite ela fala que ele compôs essa música inspirada aí em Proudhon, uma música infantil. Obviamente as crianças não entenderam, mas os adultos, quem está antenado, identificaram, né, que a música não era tão inocente assim. E devido ao programa infantil aí, a música estourou no Brasil todo. Estourou de uma forma mais do que se imagina. Muito tocava em rádio não sei quantas vezes por dia. E a gravadora Eldorado, lógico, não ia perder a oportunidade, né? Como toda gravadora capitalista que é, pediu autorização à Globo para incluir a música Carimbador Maluco dentro do LP. A princípio o Raul não gostou muito, porque não estava interessado em vender o disco, né? Lógico que tem aquela situação que todo artista lança um disco para vender. Porém, ele não queria, porque o disco, como ele mesmo falou na época, era um disco que ele disse que era uma coleção de momentos. Não tinha nenhuma ideia antológica, filosófica, uma ideia fixa do disco. Era, como ele diz, uma coleção de momentos. E ele não queria botar aquela música porque ia fugir do que ele tinha, da proposta do LP. Mas nessa quebra de braço, a gravadora sempre vence, né? Os artistas sempre perdem, né? Perde financeiramente, perde em poder de decisão mesmo. O lado da gravadora, hoje em dia mais não, mas naquela época ali, anos 80, que a gravadora tinha uma força muito grande,
sempre ganhavam. Então ela conseguiu botar a faixa Carimbador Maluco no disco. E os discos que foram prensados após isso, na capa ele tinha um bônus track, tinha assim, inclui o Carimbador Maluco. Porque a princípio, quando o disco foi lançado, não tinha, mas devido ao sucesso da música, conseguiu incluir, e o resultado foi o quê? Disco de ouro, o segundo disco de ouro de Raul, né? Raul teve 3 discos de ouro, 74 Guita, 83 esse, que é chamado de Carimbador Maluco, mas não é Carimbador Maluco, o nome do disco do LP é só Raul Seixas. E o último foi o que foi lançado 2 dias após ele morrer, né? Que é o Panela do Diabo. Então, disco estourado, 100 mil cobras, Raul dá a volta por cima na carreira, né? Entre várias voltas por cima que ele deu durante a carreira, nos altos e baixos que todo artista passa. Nesse momento aí, ele acendeu novamente aí com o Pluto de Plactus 1 aí, o Carimbador Maluco. Tem umas curiosidades aí sobre essa época aí, que quando surgiu aí o convite pro Pluto de Plactus 1, Kika, quando falou pro Raul, ela disse a ele, ó, não apronta não vem com muito misticismo, coisa de sociedade alternativa, sociedade secreta, essas coisas. E Raul disse, não, tudo bem. Aí realmente ele não veio com esoterismo, tal, sociedade alternativa, mas veio com Proudhon. Quando ele mostrou a música para ela no outro dia, né? Ele compôs a música de um dia da noite pro dia. E quando ele no outro dia foi mostrar ela ficou, como queria assim, rapaz, tu não tem jeito, né? Eu disse pra tu fazer uma coisa bem infantil, tal, e tu vem com filosofia anarquista dentro da música ali. E é interessante isso. E a outra curiosidade foi que na época, boa parte dos fãs de Raul, aqueles mais chatos, o que Silvio Passos diz que são os fãs xiitas, que são aqueles radicais, extremistas, né? Acusaram o Raul de ter se vendido pro sistema, né? Pro monstro cisne que ele falou tanto ali nas aventuras de Raul na cidade de Tó. E ficou acusando ele de ter se vendido pro sistema, porque música para criança e na Globo, ia passar na Globo, a emissora mais popular do Brasil. Mas não entenderam também o contexto, né, da música, o que é que tinha ali dentro, e não era simplesmente uma água com açúcar, uma garapa que foi feita para ser comercial e vender. Também, lógico, Raul era mestre nisso, né, até porque trabalhou dentro da gravadora, né, foi produtor da CBS, produziu grandes artistas de sucesso, sabia fazer uma coisa popular, uma coisa comercial. Ele fez isso também com o Carimbador, mas a ideia não era só isso, não era só vender disco, tinha a mensagem, né, que ali fala você vê o próprio videoclipe, as criancinhas como se fosse uma nave, um foguete, decolando da Terra ou de qualquer outro lugar aí, e aparecia o burocrata, né? O burocrata do espaço, que ali era o Raul, dizendo que ele não podia viajar porque tinha que ser selado, registrado, carimbado, rotulado, avaliado, se ele quisesse voar. É uma semelhança com a sociedade, né? Que tudo que a gente faz tem que ser documentado, carimbado, assinado, passaporte, tudo que a gente compra, que a gente consome, o governo vê a gente, é o trecho que eu li no começo do vídeo, né?
ser inspecionado, né? Nós somos inspecionados e ali o Raul faz o papel do burocrata que vai inspecionar aquelas crianças. Mas no final ele diz, ó, eu estou gostando de vocês, pode ir sem problema algum. E a ideia que ele quer passar do texto ali, né? Que a gente deveria ver numa sociedade mais aberta, sem fronteiras, sem tanta restrição, tanta burocracia. Certo? Eu não sei se eu falei em algum vídeo meu nome, né? Não me apresentei, Tiago Oliveira. Eu não tenho muita pretensão assim em YouTube de fazer uma coisa extremamente profissional. É só para brincar mesmo, para falar um pouco de Raul, que é algo que eu gosto muito. Então esse vídeo aqui está falando do Carimbador Maluco, mas eu pretendo trazer também outros assuntos, outras épocas de Raul. Quem sabe Raul já ainda novo, no tempo das gravadoras, amizade com Paulo Coelho. Eu vou estar trazendo aí alguns vídeos mais pra frente, dentro do canal aqui, Metamorfose Musical, beleza? E toca Raul, long live, rock and roll.